Um documento enviado à CPI da Covid por representantes indígenas com mais de 15 tópicos a serem apurados pela comissão denuncia ações e omissões por parte do governo Bolsonaro dentro das comunidades. Entre as acusações está a instrução do próprio Ministério da Saúde para o uso de ivermectina e cloroquina por índios do Amazonas que apresentassem sintomas da Covid-19. A reportagem é de Larissa Boria. Nesta sexta-feira, senadores se reúnem virtualmente com representantes dos povos indígenas que apresentarão as denúncias sobre as omissões ou ações do governo federal que afetaram suas comunidades. O documento, com mais de 15 tópicos a serem apurados pela CPI da Covid, indica que o Ministério da Saúde incentivou o uso de ivermectina e cloroquina por indígenas. Além disso, houve a propagação do vírus com a presença de não indígenas nas aldeias. Para representar os povos originários na CPI, estarão a deputada federal da Rede de Roraima e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, além da ativista Mayal Payacã e os advogados Luiz Eloy Terena e Samara Pataxó. Segundo Joênia Wapichana, a formação da CPI é importante para trazer à tona a responsabilidade pelos 400 mil mortos pelo coronavírus. A CPI hoje instalada no Senado é essencial para que deixe bastante claro essas responsabilidades em relação ao que já está se avançando no Brasil. Hoje são cerca de 400 mil mortos pelo Covid, uma tragédia, e esse número, que não são apenas números, são vida, inclui a vida dos povos indígenas, que totalizam, segundo o Comitê de Memória Indígena, mais de 1.000 vidas indígenas e mais de 50 mil infectados, isso dentro dos 163 diferentes povos. É um número bastante significante, porque a taxa de letalidade relacionada aos povos indígenas são 7 vezes mais do que na sociedade geral. Rafael Modesto, advogado e assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, avalia que desde o começo do mandato de Bolsonaro, as práticas de seu governo mostravam sua vontade em dizimar os povos indígenas. Desde o início, o Bolsonaro disse que não demarcaria nenhum centímetro de terra, o ministro seu dizendo que odeia o termo povos indígenas, então o governo, a princípio, ao nosso ver, preconceituoso com os povos indígenas e outras populações tradicionais. Então, um plano para dizimar os indígenas, a gente, quando pensa em dizimar o genocídio, a gente pensa numa morte física, né? Mas claro que está morrendo muita gente, muito indígena, por inexistência de uma política eficaz, né? E aí um desastre aconteceu, e com os povos indígenas, como a gente conhece de estudos, o impacto do vírus na vida das pessoas indígenas, ele é mais forte. Então, a gente pode dizer sim que há em curso uma política de dizimação de populações indígenas, seja pela morte física, no caso da inexistência de demarcação, de violência, de expulsão das suas terras e da disseminação do vírus. Então há os dois tipos utilizados pelo governo, que sim, para dizimar física e culturalmente os povos indígenas. Com a pandemia, as práticas do governo federal ficaram ainda mais negligentes em relação às questões indígenas. A deputada Joênia Wapichana lembra que logo nos primeiros meses da pandemia no ano passado, foi criada uma lei para assegurar proteção aos povos indígenas e o próprio presidente vetou mais de 20 itens do documento, inclusive o que dizia que o governo teria responsabilidade sobre o acesso à água potável nas comunidades. Tive a oportunidade de relatar a Lei 1421, e que essa lei foi justamente uma medida do Legislativo que apontava essas vulnerabilidades, porque os povos indígenas são vulneráveis historicamente, epidemiologicamente, socialmente. Precisava considerar essa especificidade relacionada aos povos indígenas. Estão localizadas muitas no campo, no meio rural, em municípios longínquos, estão muito distante, muito delas, assim, das capitais, que não tem uma estrutura. Era necessário
ter medidas que pudessem resguardar esse tipo de situação. E foi isso que a Lei 14.21 fez. Pelo contrário, o governo não demonstrou nenhuma boa vontade de implementar essa lei. Quando chegou para a sanção, vetaram, aliás, ele vetou o governo 22 itens, foi necessário que novamente o Congresso Nacional derrubasse os vetos, questões básicas como a segurança alimentar, questão de acesso à água foi vetada. Então, se viu desde aquele primeiro momento que estaríamos havendo uma resistência de atender os povos indígenas. O advogado e assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Rafael Modesto, comenta que espera um julgamento imparcial e isento do Senado e que considere o que, de fato, os brasileiros e brasileiras têm observado. Agora, com relação à CPI, recentemente instaurada por ordem, inclusive, do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Senado, nós acreditamos que vai haver uma investigação isenta, imparcial e está certa, vai chegar à conclusão do que nós já constatamos, brasileiros e brasileiras, já constatamos da existência de omissão e de atos comissivos do governo federal no tratamento da pandemia da Covid-19 e principalmente em face dos povos indígenas, né? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.